Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2025. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 4.814, de 25, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 4, de 2025, que internaliza o convênio ICMS 56, de 16 de março de 2024, que autoriza a concessão de isenção do ICMS nas operações com medidas destinadas ao tratamento de distrofia muscular e de Duchenne, DMD, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Economia, Indústria e Comércio, Tributação e Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu ia discutir a matéria, mas como Vossa Excelência me nomeou ad hoc para dar o parecer pela CCJ ao PL 4814 de 25, de autoria do Poder Executivo, que internaliza o convênio ICMS 56, de 16 de maio de 24, que autoriza a concessão de isenção de ICMS nas operações com medicamento destinado ao tratamento da distrofia muscular de Duchenne, DMD. Senhora presidente, quem leu o projeto pode imaginar, senhora presidente, que nós estaríamos descumprindo o artigo 113 da DCT e também a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação aos impactos na nossa receita. Porque errou o Poder Executivo na justificativa de não detalhar o porquê desse projeto de lei. Esse projeto de lei deriva de um TAC, de um termo de ajuste de conduta, que foi proposto pelo Ministério Público Estadual, para uma doença muito dura, inegavelmente um mérito. E quem vai comprar o medicamento é a União. O nome desse medicamento é Elevidys. E a União, estando comprando o medicamento, o ICMS que estaria sob o mesmo seria na ordem de 3,7 milhões de reais de ICMS. Mas, de outra monta, o artigo 150, inciso 6A, da Constituição Federal, impede que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cobrem impostos um dos outros. Então, o projeto seria muito mais fácil de se analisar se o Poder Executivo tivesse juntado o TAC, que não juntou. Então, senhora presidente, eu fiz questão de falar isso, porque o meu voto, tendo em vista a existência do TAC, tudo aqui citei, o meu voto é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, doutor Pedro Ricardo, deputado Vitor Júnior, deputado Felipe Pobel, deputado Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, Ricardo da Carol, Marcelo Dino. Acompanhe o CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Senhora presidente, favorável, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Arthur Monteiro. Deputado Luiz Paulo. Deputado André Correia, eu vou votar, já não posso mais votar que chegou o presidente.
Deputado Arthur Monteiro. Senhora presidente, acompanho o presidente da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado André Correia. Presidente, eu sigo o voto do deputado Luiz Paulo na CCJ, favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Senhora presidente. Para discutir, deputado Chico Machado. Senhora presidenta, tia Ju, colegas deputados e deputadas, eu quero inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa, nesse projeto de lei, essa mensagem número 4 de 2025 que o Poder Executivo envia para essa casa, que o governador Cláudio Castro envia, e quero dizer como que surge esse projeto. Lá na minha cidade de Macaé, tem um menininho, um garotinho chamado Tito, e o Tito foi diagnosticado com essa doença raríssima, a distrofia muscular de Duchenne, e ele começou a desenvolver todos os sintomas. E começou uma luta na justiça através do Dr. Rodolfo, que foi advogado da causa, do seu pai Glauco, da sua mãe Juliana, toda a família e toda a cidade, doutor Robson, se mobilizou. E começamos a mobilização em uma luta muito grande. O juiz federal do município de Macaé, da comarca de Macaé, da vara federal, ele dá uma liminar, deputada Lília, obrigando o governo federal a comprar esse medicamento que custa, para surpresa de todos nós, 17 milhões de reais. Vou repetir, o remédio, a dose desse remédio custa 17 milhões de reais. É produzido na Escócia e com a primeira decisão do juiz de primeira instância federal, ele diz que quem tinha que comprar era o governo federal, dar o dinheiro, mas comprar em nome do pai. O Glauco, então, teria que passar pela questão alfandegária, pela questão de recolhimento de ICMS. Foi aí que nós procuramos o Ministério Público do Estado, procuramos o doutor Luciano e toda a sua equipe, e a promotora lá do município de Macaé, do núcleo de Macaé, a doutora Márcia de Oliveira Pacheco. E aí começou essa luta. Eu quero aqui agradecer ao ex-secretário de Fazenda, doutor Leonardo Lobo, ao governador Cláudio Castro, que foi incansável também em nos ajudar, ao presidente dessa casa, Rodrigo Barcelar, ao ex-procurador de Justiça, doutor Luciano, o doutor Rodolfo, advogado da família, dizer que isso foi uma união de esforço. O deputado federal, Luciano Vieira, irmão do nosso ex-colega aqui hoje, prefeito de São João de Meriti, Luciano Vieira, a ministra da Saúde, Unísia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que foi muito importante também, porque depois ele reformou a decisão dizendo que o governo federal iria comprar diretamente o medicamento. Enfim, eu quero dizer que, para a alegria de todos nós, essa criança, o Tito, ele tinha até o dia 10 de março para que pudesse fazer a infusão desse medicamento, e no dia 21 de fevereiro agora, a Fiocruz fez a infusão, aplicou esse medicamento no Tito, e o Tito está, graças a Deus, se recuperando, está muito bem. Dizer que é assim que eu entendo a política.
Independentemente de questões ideológicas e políticas, nós temos que fazer o bem. E nós, através dessa união de todo mundo se esforçando, conseguimos, dentro do prazo, que o aniversário de 8 anos dele, ele vai comemorar agora, se Deus quiser, no próximo dia 10 de março, a data limite, que as crianças só podem tomar esse medicamento até os 8 anos de idade. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a Deus, mostrar que quando a gente se une pelo bem, as portas se abrem. Nós não estamos falando aqui de R$17, nós estamos falando aqui de um medicamento de 17 milhões de reais. Só o ICMS desse medicamento seria em torno de 3.800.000 reais. Pelo trâmite normal, deputada Lilian, levaríamos pelo menos 1 ano para fazer os estudos de impacto, mas através desse TAC, o doutor Luciano com sua equipe, mais uma vez eu quero agradecer o ex-procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos, agradecer o presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar, que se prontificou em ajudar, o nosso governador Cláudio Castro e todos os envolvidos. Muito obrigado. Agora o Tito abriu o caminho, porque através dessa ação, o governo federal agora está negociando diretamente com a empresa Roche para que possa comprar mais de 60 doses desse remédio para atender. Esse medicamento, como já falei, foi produzido na Escócia. Tem um garotinho agora que essa doença, predominantemente, quase 100%, são de meninos que desenvolvem. E ali em Rio Bonito agora também temos uma outra luta com outro jovenzinho, mas que o caminho foi aberto, Tia Jô. E graças a Deus hoje vamos aprovar essa mensagem, esse projeto de lei 4814/2025, que é um projeto de lei que eu quero aqui nominar como projeto de lei Menino Tito, que veio para abrir o caminho para salvarmos vidas, independentemente do valor do medicamento. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu dei o parecer na CCJ e me inscrevi sobre a matéria. E queria... Cadê o deputado Chico? Deputado Chico Machado. Eu queria, deputado Chico Machado, parabenizar a Vossa Excelência por ter conseguido articular um time tão grande a bem do próximo. Porque este exemplo desta doença, ela se repete em relação a outras doenças. Você tem medicamentos que custam fortunas, tem chance daquela pessoa se recuperar, se tratar e se curar, mas não há poder aquisitivo para isso. Nem o medicamento está regulado aqui pela Agência Nacional de Saúde. E o que o deputado Chico fez foi essa grande articulação que passou por Brasília. Porque quem está comprando o medicamento é a União. E, por via de consequência, não há que falar em ICMS, porque o Estado não vai cobrar ICMS de uma compra da União. Então, não há renúncia de receita. E eu imagino, eu não sei qual é a alíquota desse medicamento, ainda mais sendo importado, apesar da própria União, evidentemente, estar isenta e não fez incidir PIS/COFINS, né? Se a alíquota for 20% e o ICMS é 3,8 milhões, na razão inversa, esse medicamento está na ordem de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Como é que uma criança, um jovem de menos de 8 anos, fruto de qualquer família média brasileira, vai adquirir um medicamento desse? Então, eu estou aqui, ao mesmo tempo, discutindo, declarando voto. Só esse projeto de lei hoje, senhora, vale a pauta inteira. Muito obrigado.
Verdade, deputado Luiz Paulo. Deputada Lilian. Queria, Vossa Excelência, gostaria de parabenizar todos os autores, em especial doutor Chico, por todo esse ganho, né? Não estou aqui falando somente para esse menino, mas estamos falando enquanto Sistema Único de Saúde que defendemos e lutamos, porque toda vez que temos uma criança ou alguém com uma doença rara, sofremos todos nós. Então, estamos aqui para poder defender todas as mães, todos os familiares e todas essas pessoas que têm doenças raras. Então, eu sou mais uma voz aqui dentro, não só da minha federação, do meu partido, para defender o povo e o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Deputado Munir Neto. Presidente Tiaju, senhoras e senhores deputados, hoje essa casa tem a oportunidade de dar um passo importante na luta por mais dignidade e qualidade de vida para pacientes com distrofia muscular do SEV. O projeto de lei 4814 de 2025... Deputado Munir, posso pedir, o senhor depois pode começar do começo? Pode. É que o projeto é tão importante, tem uma emenda, e eu vi o deputado autor da emenda aqui. Aí, eu quero aproveitar a presença dele aqui para pedir o deputado Rosenberg Reis. Só tem essa emenda, deputado Rosenberg. Eu retomo a palavra do começo, tá bom, deputado Munir? É para que eu possa pegar aqui a presença do deputado Rosenberg Reis. Só tem a sua emenda. E a gente gostaria muito de aprovar esse projeto hoje. Presidente Tiaju, eu gosto da força da mulher. As mulheres mandam tanto que mandam lá em casa. A minha mulher e mais 2 filhas. Eu não estou podendo mandar em nada. Quando chega aqui também as mulheres estão mandando, né, Marquinho? Né, o nosso líder Robson, doutor Robson. Quantas emendas tem no projeto? Só a sua. Mas a minha emenda não é ruim. Só que ela atrapalha o andamento. Isso. Minha emenda é uma emenda muito boa. Só que não cabe discutir o mérito aqui, eu vou retirar a emenda por muito obrigada, agradeço a Vossa Excelência. Não é o Chico Machado me intimidando aqui, não. Estou atendendo a senhora. Muito obrigada. Eu sou da Baixada Fluminense e deputado igual o Chico não vai... Está retirado, senhor presidente. Obrigada, deputado Munir. Com a palavra, deputado Munir Neto, para discutir. Primeiramente, parabenizar o deputado Rosenberg de tirar essa emenda que realmente atrapalharia esse projeto tão importante. Presidente Tiaju, senhoras e senhores deputados, hoje essa casa tem a oportunidade de dar um passo importante na luta por mais dignidade e qualidade de vida para pacientes com distrofia muscular, de Duchenne. O projeto de lei 4814 de 2025, de autoria do governador Cláudio Castro, propõe inserção de semestre para o Elevitis, uma terapia inovadora e que precisa de nosso apoio. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença rara, progressiva e sem cura, que compromete drasticamente a mobilidade, a respiração e reduz a expectativa de vida dos pacientes. O Elevitis foi aprovado nos Estados Unidos e representa uma esperança real para milhares de familiares, mas sua falta de registro na Anvisa impede a incorporação ao SUS. Diante desse cenário, reduzir a carga tributária é uma medida urgente para facilitar o acesso ao tratamento. Além disso, o impacto orçamentário dessa inserção é nulo neste momento, pois ainda não há registro de operações com medicamento nesse estado. Ou seja, não há justificativo para adiarmos essa decisão. Como coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras, reafirmo meu compromisso com as pessoas que vivem essa realidade diariamente. Conto com o voto de cada colega para aprovar esse projeto e garantir que o Estado do Rio de Janeiro esteja na vanguarda do acesso a terapias inovadoras. Votar
a favor dessa exceção é votar a favor da vida, é salvar vidas. Muito obrigado, Tia Ju. Deputado Marcelo Dino, antes, porém, deputado Marcelo Dino, e depois eu passo. Boa Deputado tarde, senhora Marcelo. presidente. Boa tarde, nobres deputados. Eu quero primeiramente, Tia Ju, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui no parlamento para poder votar projetos importantes como esse. Parabenizar o governador Cláudio Castro e dizer que eu posso dar um testemunho aqui da importância do que está sendo feito hoje. E já relatei algumas outras vezes, mas hoje de forma muito específica. Eu tenho um filho que tem uma doença rara. E eu me lembro quando ele saiu do hospital, tinha uma medicação que ele precisava tomar. Eu saí procurando em tudo quanto é lugar e eu não consegui achar. Baixada Fluminense, Barra, consegui achar essa medicação numa farmácia lá no Leme. E o pior de tudo, nessa época eu estava vereador, e eu me lembro que uma medicação que meu filho tomava, eu perguntei qual era o valor, e era um valor exorbitante, fora da realidade. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Você na hora fica desesperado, os pais ficam desesperados, nós sabemos que podemos ingressar na justiça, pedir para que possa pagar, mas o desespero é tão grande, presidente, que você fica sem saber o que fazer. Graças a Deus, conseguiu o remédio, hoje muito mais fácil. E hoje, quando essa casa vota exatamente a isenção de ICMS para esse tratamento de grande importância, que é a distrofia muscular de Duchenne, eu sei que nós precisamos avançar mais, pois são mais de 7.000 doenças raras. E muitas pessoas morrem por falta de diagnosticar, de fazer o diagnóstico, do tratamento e, o pior de tudo, muitas vezes, da medicação, que normalmente tem um valor, normalmente não, muitas têm um valor de valores exorbitantes. Então, hoje, quero parabenizar o governador Cláudio Castro, parabenizar o deputado Chico Machado, que se debruçou em cima dessa matéria tão importante, e que possamos, sim, não somente lutar por essa distrofia, mas também de outras doenças, e ver quais são os medicamentos realmente que precisam. Pois, para encerrar até minha fala aqui, lembrar que muitas das vezes nós achamos, Marquinho, que nunca vamos precisar. Eu me lembro que o meu filho tomou uma medicação chamada Mabitera, que hoje está na grade, que no passado não estava, mas quando a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, teve câncer, ela precisou usar, que na época, quando o meu filho tomou, custava R$30 mil cada dose. Ela, de imediato, quando utilizou, ela pegou e botou na grade. Então, é importante hoje o papel que nós estamos fazendo aqui, tanto o governador quanto os deputados, todos aqueles que estiverem envolvidos, para que possamos realmente unirmos nossas forças para abençoar todas as pessoas que precisam tanto e lutar pela coisa mais importante que nós temos, que é a vida. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai autógrafo. Eu gostaria de denunciar a presença do MTST, que está nas nossas galerias, a Cozinha Solidária. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Sintam-se na casa do povo. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta. É importante aqui a presença do MTST, das Cozinhas Solidárias, que vem reivindicando há algum tempo, senhora presidenta, a aprovação do projeto de lei 213 de 2023, que coloca o programa de cozinhas solidárias exatamente no estado do Rio de Janeiro. E aí ele apresenta, essas pessoas que aqui estão apresentando um manifesto à Assembleia Legislativa que eu gostaria de ler resumidamente aqui, senhora presidenta. Manifesto Cidadão. Eu apoio as cozinhas solidárias no Brasil e no Rio de Janeiro. As cozinhas solidárias surgiram no período da pandemia como um gesto de humanidade e solidariedade de movimentos e organizações sociais, no momento em que o mundo vivia uma pandemia inédita e o Brasil voltava a lidar com a fome. Desde então, após muita luta, conseguimos construir políticas públicas voltadas ao apoio das cozinhas solidárias, como o programa Cozinha Solidária, um programa nacional. Atualmente, 410 cozinhas solidárias em todo o Brasil foram contempladas pelo programa, sendo 44 somente no estado do Rio de Janeiro. Ainda há outras 77 cozinhas solidárias no Rio de Janeiro que foram habilitadas pelo Programa Nacional, embora não tenham sido selecionadas para receber o apoio financeiro.
No total, são 121 cozinhas solidárias no Rio, com 69 somente na capital do Rio de Janeiro, e cobrindo 22 municípios do estado. Sem dúvida, as cozinhas solidárias representam a linha de frente do combate à fome. Nós suamos dia a dia à beira de um fogão para garantir alimentação de qualidade para milhares de mães, crianças, idosos, pessoas em situação de rua e outras, seja no centro da cidade, seja nas favelas e comunidades mais carentes. Nesse sentido, senhora presidenta, a reivindicação que eles vêm trazer é o seguinte: o que precisamos é justamente fortalecer e ampliar as políticas públicas de combate à fome. No caso das cozinhas solidárias, já existem 2 projetos de lei. Um na Alerj, que é o PL 213/2023, de minha autoria, e outro na Câmara dos Vereadores. Diante desse contexto, reforçamos a urgência de aprovação desses PLs no Legislativo, a fim de fortalecer, apoiar e ampliar o trabalho das cozinhas solidárias a nível estadual, municipal e nacional. Uma resposta à altura é, sem dúvida nenhuma, esse combate à fome. Em apoio às cozinhas solidárias, aprovação dos PLs 213 de 2023 e 3.688 de 2024, que tramita na Câmara dos Vereadores. Então, esse é o movimento dos trabalhadores sem teto na luta pela reforma urbana. Então, agradeço a presença de vocês e nós, senhora presidenta, colocaremos como indicação para que esse projeto possa ser vislumbrado e analisado por toda a casa em breve. Então, o projeto, senhora presidenta, já peço de antemão para que seja colocado em pauta, é o 213 de 2023, que cria o programa de cozinhas solidárias. Quem tem fome, tem pressa, senhora presidenta. Muito obrigada. Muito obrigada. Presidente. Deputado Samuel, eu pediria só um minutinho, senhor, só para eu fazer a leitura desse próximo PL. Sem dúvida. Em consideração o pessoal que estaria aguardando a leitura, já passa a palavra para o senhor, se o senhor não se incomodar. Pode ser? Pode. Só vai ser esse aqui, porque o pessoal já está ali esperando, ansiosos, acenando ali em cima pelo PL. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1352 de 2023, de autoria dos deputados Verônica Lima e doutor Serginho, que institui o programa de incentivo aos blocos de carnaval de rua no estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável, trabalho, legislação social, seguridade social favorável, combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Economia e Indústria e Comércio favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Tande Vieira, Dani Balbi, Índia Armelau, Vinícius Cosolino e Renato Machado. Pendente de pareceres das comissões de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovar. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Com o voto contrário, o deputado Samuel Malafaia. Presidente, voto contrário. Douglas Gomes. Deputado Douglas, não é isso? Douglas. José? Douglas Gomes. Ah, porque tem o Douglas Rui, agora tem o Douglas Gomes. Deputada Verônica Lima. Deputado Luiz Paulo. Não, senhora, estou encaminhando o voto favorável em primeira discussão. Não consigo verificar como alguém pode ser contra um programa de incentivo aos nossos blocos carnavalescos de rua. Pensei que tinha que ser unânime. Deputado Rosenberg Reis também registra voto contrário. Deputado Marcelo Dino, deputado Quinoploc. Mais alguém?
Presidenta. Deputada Verônica Lima para a declaração de voto. Deputada Dani Balbi logo em seguida. Para fazer a declaração de voto, presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todos os colegas, deputados e deputadas dessa Casa Legislativa que deram parecer favorável por onde esse programa de incentivo aos blocos de carnaval de rua do Estado do Rio de Janeiro tramitou. Agradecer a cada um e a cada uma por onde esse PL passou. Esse PL foi protocolado no ano de 2023, no meu primeiro ano de mandato aqui nessa Casa Legislativa. Queria dizer que, como deputada, como presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, a gente tem lutado muito para consolidar as políticas culturais no Estado do Rio de Janeiro. Fazer com que as políticas culturais não sejam apenas uma política de governo, mas que elas sejam uma política de Estado. E para ser uma política de Estado, a gente precisa consolidar, no âmbito da Assembleia Legislativa, os programas de incentivo, porque é obrigação do governo do Estado colocar dinheiro na cultura, porque a cultura, ela não é apenas a manifestação livre de um povo, ela é mais do que isso. Hoje, no Brasil, as manifestações culturais, como o carnaval, incidem decisivamente na economia do nosso país. Incide no PIB, hoje, a economia criativa e o carnaval, mais do que a indústria automobilística. Emprega milhares de pessoas. Por que que é tão importante aprovar esse programa de incentivo aos blocos de carnaval? É muito importante porque a gente está garantindo aqui que os trabalhadores e trabalhadoras, fazedores do Carnaval do Estado do Rio de Janeiro, precisam ser valorizados, precisam ser reconhecidos, para não acontecer o que aconteceu na semana passada, onde um trabalhador da cultura acabou morrendo. Quando a gente aprova um programa de incentivo aos blocos de rua, a gente está valorizando, reconhecendo as manifestações culturais do nosso povo, mas a gente também está fomentando a economia. Quantas pessoas que trabalham no carnaval, que têm o seu emprego, têm a sua subsistência garantida. Por isso, senhora presidente, eu quero agradecer aos fazedores de cultura dos blocos de carnaval que vieram aqui à tarde de hoje para celebrar conosco essa importante vitória para o carnaval de rua. A gente ainda tem que lutar muito, avançar muito, mas pelo menos na tarde de hoje a gente obteve uma vitória muito importante, que é a aprovação do Programa Estadual de Incentivo aos Blocos de Rua do Estado do Rio de Janeiro. Viva a cultura popular, viva os blocos de rua, viva o carnaval. Queria abrir aqui para que os colegas que assim desejarem possam ser coautores do projeto. É um projeto de autoria da deputada Verônica Lima, mas que com toda a gentileza, não é? A gente está abrindo aqui para compartilhar essa iniciativa com outros deputados e deputadas. Então, deputado Yuri, deputada Dani Monteiro, deputado Carlos Mink, deputado Jairi, deputada Lilian Bering, deputada Élica Takemoto, deputado Átila Nunes, Vinícius Cosolino, Carlos, todos, Franciane Mota, Valdo Ceasa, Fred Pacheco, Júlio Rocha, Munir Neto, Célia Jordão, Célia Jordão, enfim, olha, Carlinho a gente tem que BNH, agradecer. Eu quero aqui, ó, Dionísio Lins. Pessoal, eu queria por último dizer uma coisa para vocês. Eu acredito na força do parlamento. Ninguém faz nada sozinho. Se a gente teve essa vitória hoje, a gente já tem que agradecer ao conjunto de deputados e deputadas da Alerj. Obrigado, pessoal. Vinícius Cosolino também pediu. Dani Balbi Quem também. foi mais? A Dani já está aqui. A Marina do MST também. Marina do MST. Dani Monteiro.
Deputada Dani Balbi. Presidenta, muito brevemente, declarando aqui o voto da bancada do PCdoB, antes de tudo manifestando o descontentamento profundo da minha colega de bancada Lilian Berger por não poder também se colocar como coautora. Ela que tem se destacado no parlamento e que tem dentre as suas bandeiras a defesa intransigente dos movimentos de cultura. Mas a declaração aqui de voto da bancada do PCdoB é, por óbvio, voto favorável, mas especialmente ressaltando a qualidade do projeto da deputada Verônica Lima, porque além de determinar a responsabilidade do governo do Estado com essa festa que tem dimensões estaduais e, por que não, nacionais, que acontece aqui no Estado do Rio de Janeiro e que é uma vitrine para as fazedoras e os fazedores de cultura popular do nosso Estado, Verônica acerta ao dialogar com os movimentos de todas as fazedoras e os fazedores que articulam o Carnaval nas suas diversas manifestações, e especialmente manifestações de rua, propõe uma lei que vai ao encontro do combate ao machismo, ao assédio, à LGBTQIA+fobia, ao racismo, e no mesmo movimento valoriza as trabalhadoras e os trabalhadores. Como disse Verônica, nós acreditamos na força do parlamento, nós temos a absoluta convicção de que aqui, através da nossa atuação por projetos como esse, do qual eu tenho orgulho de ser coautora, mas obviamente mérito todo da deputada Verônica, nós podemos incluir mais gente, diversificar a cultura, incrementar a economia criativa do Estado do Rio de Janeiro e popularizar não só a intervenção do Estado, mas, por que não, o Parlamento Fluminense. Parabéns a todas, todos e todos. Para declarar o voto, deputada Lília, deputado Carlos Mink, só para te dar um susto. Antes, porém, deputada, que não deu para Marquinhos aqui pegar, contrário, teve o deputado Douglas, o deputado Quinoploc, quem foi mais que foi contrário? O deputado Samuel Malafaia também. Mas teve outro deputado, se vocês lembrarem aí. Contrário, o Quinoploc, a deputado Rodrigo Amorim também. Só para não perder aqui, o deputado Samuel Malafaia também, tá? Deputada Lilian. Presidente, parabenizo muito a nossa querida deputada Verônica por esse mérito, principalmente porque nós não estamos somente falando de cultura, que já seria muito importante. Não estamos falando só de respeito, mas sim da gente melhorar a saúde mental das pessoas. Eu estou aqui enquanto representante não só da enfermagem, mas de todo o povo. E o Sistema Único de Saúde, através da dona Ivone Lara, enfermeira, que sabe muito bem que é através do Carnaval e de todos os movimentos culturais que a gente melhora a saúde mental. Ou a gente vai tratar a saúde mental com lazer, com dignidade e principalmente com o trabalho do povo brasileiro, ou a gente vai trabalhar a saúde mental dentro dos consultórios de psicanalistas e psicólogos. Então a gente precisa de saúde enquanto bem-estar. E parabenizo muito os colegas. E acho lamentável que as pessoas confundam movimentos culturais, movimentos que são saudáveis, movimentos principalmente, que tenham paz e que denotem amor para outras questões aí de ordem, inclusive, infelizmente, religiosa. Tá? Muito obrigada. Deputado Carlos Mink, dizer que como o parlamento é plural, né, tem aqueles que gostam, os que não gostam, é a favor. Como eu falei com o deputado Carlos Mink, nós fomos ombreados na comissão de intolerância religiosa e a gente se deu super bem, foi super conduzido. Então, sempre vai haver aqueles que concordam, discordam pelo seu público eleitor, né, pela sua base eleitoral. E a gente precisa respeitar todos. Carlos Mink, antes eu gostaria de anunciar a presença do vereador de Talcara, Devinho, e também o vereador de Areal, o Robinho. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Deputado Carlos Mink. Breve. Presidenta Tia Ju, querida, defensora da liberdade religiosa, das crianças, da ação social,
eu sou um admirador de Vossa Excelência, sem contar o acarajé e toda a cultura gastronômica popular que Vossa Excelência tanto defende. Olha, estou dizendo aqui, eu e o meu companheiro ecossocialista Jari, estou declarando o voto da nossa bancada. Então, eu e o companheiro ecossocialista Jari, bancada do PSB, nós votamos favoravelmente ao projeto de lei da deputada Verônica Lima, que institui o programa Incentivo aos Blocos de Carnaval de Rua. Muito relevante. E agradeço a Verônica por ter sido generosa, concedendo a coautoria a mim mesmo e a outros deputados. Acho que as nossas manifestações culturais devem ser sempre incentivadas, né? As pessoas ficam, às vezes, trancadas em casa, né? A cidade é um lugar de convívio. O que faz uma cidade a não ser apenas um depositário de pessoa, cada um no seu quadradinho? É o convívio. Convívio espiritual, ecológico, comunitário, festeiro. Isso que faz as pessoas se unirem, trocarem emoções. E queria dizer apenas que, deputada Renata, concordando com a deputada Tia Ju, que cada um tem a sua posição, eu ouso declamar uma estrofe ligeiramente provocadora, mas só ligeiramente, que diz o seguinte: quem não gosta do samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Mas, tirando esse detalhe, continuamos todos irmanados, democraticamente. Parabéns, Verônica Lima. Parabéns, blocos do Carnaval de Rua. Viva a cultura popular. Viva os blocos. Deputado Samuel Malafaia. Presidente Zé Tia Ju, eu quero solicitar à senhora que alguns projetos de lei que estão em regime de urgência sejam colocados na ordem do dia, por favor, na pauta. Projeto 1272-2012, 3558-2017, 3922-2024, 5933-2022 e o PR 1223-2025. Todos de minha autoria, 2022, todos de minha autoria. Obrigado. Obrigado, deputado Samuel. Anuncio em tramitação ordinária, lembrando que o projeto de lei 1352 de 23 vai à redação final. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei 4.200-A de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberon, que dispõe sobre a criação do programa Segurança Alimentar para atendimento de pessoas em situação de rua no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 1254-A de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual das Famílias com Pessoas Desaparecidas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 4.356-A de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que declara a farinha do suruí como patrimônio de natureza imaterial e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 3896-A de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que declara patrimônio imaterial cultural do Estado do Rio de Janeiro a Rota das Cachoeiras, localizado no município de Magé. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Para a declaração de voto, o autor da matéria, deputado Vinícius Cosolino. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Hoje esta casa celebra a riqueza natural e cultural do nosso estado. O município de Magé
conta com essa rota belíssima, composta por 12 cachoeiras, entre elas a Cachoeira da Raiz da Serra, Cachoeira de Pau Grande, Cachoeira do Véu das Noivas, conhecidíssima, Cachoeira do Rio do Ouro, Cachoeira do Monjolo, o Poço da Sereia, enfim. São várias cachoeiras e esse projeto ele visa fomentar o turismo e não só gerar desenvolvimento econômico, como também preservação ambiental. É um projeto que, sem sombra de dúvidas, vai levar desenvolvimento para o município de Magé e também reconhecer essa rota que é importante para a Baixada Fluminense, para o turismo, para a cultura, para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Anuncio em segunda discussão projeto de lei 3938 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização sobre Alergia Alimentar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 3873 de 24, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que institui o Dia Estadual do Medalhista Olímpico no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade, com emendas, concluindo por substitutivo de esporte e lazer favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Fred Pacheco e Índia Armelau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação, vai para a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em discussão única projeto de resolução 937 de 24, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre o regimento interno da Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da mesa diretora favorável. Relator, deputado Deodalto. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Tia Ju, vou discutir o projeto de resolução número 937 de 2024, de autoria da nobre deputada Zeidan, que dispõe sobre o regimento interno da Escola Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhora presidente, achei o projeto excelente. Tem 85 artigos. E de uma instituição da ELERJ, que é a ELERJ, a Escola do Legislativo, de absoluta relevância. Se algo hoje me seduz nesta casa, é a Escola do Legislativo, porque ela visa, como questão precípua, melhorar a formação dos senhores deputados, dos seus assessores, mas também de todos os funcionários, comissionados, concursados, de todos os poderes. Vejo aqui muitos que já frequentaram a Escola do Legislativo. Eu tive a honra e o prazer de, na ELERJ, ser um dos raros deputados que lá fez MBA. Na primeira turma, eu e o deputado Calazans. E foi um MBA sobre teoria política e gestão pública. E me orgulho ainda mais, senhora presidente, de ser professor da ELERJ, porque poucos sabem que, apesar de engenheiro,
também sempre me dediquei ao magistério, deputado Carlos Mingo, com carteira assinada pela CLT. E a nossa ELERJ tem avançado muito, principalmente ampliando o número de cursos que tem ministrado, com professores de excelente qualidade. Então, senhora presidente, procurei ler o projeto no detalhe, são 58 artigos, fiz muitas emendas para melhorar ainda mais esse excelente projeto de lei. Então, estou vindo aqui discutir a matéria, porque é uma matéria de competência única e exclusiva do Parlamento, é um projeto de resolução sobre o funcionamento da nossa escola do Legislativo. Então, senhora presidente, quando voltar a pauta em segunda, terá seguramente o meu voto favorável com louvor, e as emendas forem para qualificar mais ainda a qualidade do projeto. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 45 emendas e retorna às comissões. Anuncio indicação legislativa número 509 de 2021, de autoria do deputado Átila Nunes, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silvio o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Itaperuna. Pareceres das comissões de indicação legislativa para transformação em indicação simples. Relator, deputado Bruno Dauário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam permanecem de comissão. Aprovado. Retorna ao autor para elaboração da indicação simples. Indicação legislativa 357 de 2024, retirada de pauta a pedido do autor. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei número 784 de 23, de autoria da deputada Marina do MST, que estabelece a notificação compulsória dos casos de insegurança alimentar no Estado, na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator o deputado Filipinho Raves, pendentes de parecer das comissões de Segurança Alimentar, de Saúde, Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, de Segurança Alimentar, Marina do MST. Não pode, porque ela é autora. Deputado Valdo Ceasa. Senhora presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Saúde, deputado Dr. Pedro Ricardo. Vitor Júnior. Felipe Pobel. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto. Presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito rápido aqui, parabenizar a deputada Marina do MST. Eu não tenho dúvida que a notificação sobre a insegurança alimentar no Estado, ela pode e deve ser feita pelo governo do Estado, em especial diante do abismo que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro. É importante relembrar, senhora presidenta, que 10% dos famintos do Brasil
estão exatamente no Rio de Janeiro e a gente precisa identificar onde estão esses famintos, essas pessoas que não têm acesso ao arroz e feijão, à comida, enfim, ao acesso a algo tão básico para a vida dessas pessoas. Então, quero parabenizar a deputada Marina e nós, senhora presidente, quando fizemos a frente de combate à fome, aqui na Assembleia Legislativa, fizemos o trabalho de casa de oficiar as 92 prefeituras do estado do Rio de Janeiro, justamente querendo entender quais eram os programas e políticas públicas de superação da fome no estado do Rio de Janeiro. Poucas prefeituras responderam, senhora presidente. Inclusive, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não nos respondeu. Isso demonstra que a falta de políticas públicas no estado é flagrante e que não há vontade política para sanar a fome. Então, estávamos aqui há pouco com as Cozinhas Solidárias, que é uma linha de frente no combate à fome, justamente trazendo o debate sobre segurança alimentar, mas mais que isso, senhora presidente, que a gente possa também fazer com que o governador do estado implante o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é exatamente garantir que os pequenos agricultores, a agricultura familiar, também possa fornecer os seus alimentos às escolas, aos hospitais. Na última semana, na sexta-feira, estiveram presentes no estado do Rio de Janeiro os ministros Wellington Dias, também trazendo essa notícia de 1 bilhão investido no PAA. Então, o estado do Rio de Janeiro não pode ficar fora dessa. É fundamental que o combate à fome e ter a segurança alimentar como política pública é essencial. Então, parabéns à deputada Marina pela iniciativa. Nosso voto é favorável. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 2251 de 2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que estabelece diretrizes para cálculo do volume dos reservatórios para abastecimento de água de empreendimentos de interesse social vinculados às políticas habitacionais, municipais, estaduais ou federais, e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Legalidade, Saneamento Ambiental, favorável com emendas de Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiários, favorável com as emendas da Comissão de Saneamento Ambiental, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável com as emendas da Comissão de Saneamento Ambiental. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Jari Oliveira, Jorge Felipe Neto e Renato Machado. Pendente de parecer das comissões de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deu entrada? Não deu entrada? Foi dar certo. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as emendas da Comissão de Saneamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Tiaju, quero declarar minha abstenção. Abstenção, deputado Flávio Serafim. E explicar que eu retirei 3 emendas que eu tinha feito no projeto, a pedido do autor, porque realmente eu tenho uma dúvida que, nesse momento, a minha posição seria, inclusive, de manter as minhas emendas. Esse é um projeto que busca adequar algumas exigências para a construção de conjuntos de habitação de interesse social. O projeto busca diminuir o tamanho obrigatório dos reservatórios de água para baratear especialmente a manutenção desses reservatórios, que, segundo o autor, está na justificativa do projeto, tem sido um problema na administração desses conjuntos. Só que, por outro lado,
a gente tem vivenciado no estado do Rio de Janeiro um quadro crônico de interrupção nos serviços de abastecimento de água. Inclusive, em algumas regiões da cidade e do estado, o abastecimento de água é permanentemente intermitente, ou seja, ele não se dá todos os dias, nunca. E aí o projeto reduziria para um dia o cálculo da obrigação de reservação de água nessas instalações. E isso pode levar a um aumento na falta d'água. Então, o objetivo do autor é facilitar a manutenção e baratear essa manutenção. A nossa preocupação é que acabe tendo como resultado aumentar a falta d'água. Então, eu retirei as emendas em primeira discussão, vou me abster para conversar melhor com o autor, conversar melhor com o Conselho de Arquitetura, para ter aí uma posição mais definitiva. E caso mantenha a posição, vou reapresentar as emendas em segunda. O autor da proposta, deputado Cláudio Caiado. Obrigado, deputada. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Serafim por ter retirado as emendas. E conversamos um pouco ali, o deputado Serafim colocou, e por isso que essa casa é uma casa democrática, a gente tem que debater. Mas, realmente, eu, como estive à frente da Secretaria de Habitação, já vivenciei por alguns momentos a falta de conservação e de manutenção que esses reservatórios têm. A gente teve, inclusive, um reservatório da empresa Tenda, que caiu por falta de manutenção, e a gente vive esse dilema, realmente, da falta d'água e ter que ter o problema de ter um reservatório grande que, muitas das vezes, não se consegue manutenção. Esse projeto foi debatido também com alguns arquitetos, com pessoas que já foram da Secretaria de Habitação, que, inclusive, hoje são Secretaria de Habitação, e a gente precisa, realmente, depois de debater, para ver qual é o melhor caminho para o desenvolvimento do faixa 1 e do faixa 2 aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Anuncio o projeto de lei número 2425 de 2023, retirado de pauta a pedido da autora. Anuncio o projeto de lei número 4204 de 2024, de autoria do deputado Bruno Boareto, que dispõe sobre a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados a crenças ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeça a adequada identificação individual com o rosto visível, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas. Primeiro, porque o deputado numerou um artigo 13, que não existe na numeração do projeto, artigo 13. E segundo, que no artigo final não se coloca, revoga-se as disposições e contrários. Então, duas das emendas são essas, mas constitucionalidade com emendas. E, ao mesmo tempo, as emendas que produzi, que era para fazer essas correções, estou as retirando. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Só pela ordem aqui, presidente. A Comissão de Combate às Discriminações Vou pedir também para dar o parecer. Senhora presidente, eu estou dando parecer no 14º. Não é do Boareto, é da Dani Balbi. Foi retirado de pauta. Mas eu não... Eu anunciei. Eu não ouvi, a senhora me perdoe. Eu anunciei. A senhora me perdoe. É porque o pessoal ali não trocou e eu fiquei sinalizando para trocar, isso confundiu os deputados. Então, se o 14º foi retirado, o 15º... É o 15º. Então, o que eu falei é exatamente... Mas é o que eu falei. O meu parecer está correto, no do deputado Boareto. Só que... No 15, o meu nem tem 13 artigos, o meu tem o 15. Só um minutinho, deixa eu chegar lá,
Vou pedir, enquanto o senhor analisa aí, ao deputado... Eu estou chegando lá, estou virando aqui a pauta. Professor Josimar, já se posicionando aí para dar o parecer pela Comissão de Combate às Discriminações. Só aguarda um pouquinho que o deputado vai dar pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhora presidente, voltando, estou dando parecer ao 15º da pauta, projeto de lei 4.204, de 24, do deputado Bruno Boareto. Estou dando pela constitucionalidade com emenda, para corrigir algo redacionalmente não está correto. São 4 correções. CCJ, já está dado o parecer. Constitucionalidade com emenda. Com emendas. Pela Comissão de Combate às Discriminações, logo em seguida a Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Mas a dele tem... Está dando para ouvir? Então, nosso parecer é favorável, seguindo também a decisão do STF, e entrego a essa casa o parecer por escrito para ser anexada essa ata dessa sessão. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputado Márcio Galberto. Senhora presidente, sou membro da Comissão de Combate à Discriminação. Quando a senhora puder, eu agradeceria que me desse a oportunidade. Assim que colher mais um parecer, eu já dou a palavra a Vossa Excelência. Deputado Fred Pacheco. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Está em plenário. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas. O deputado Átila Nunes, como membro, 4 emendas. Olha só, queria ver se tinha emenda minha, porque eu retirei. As 4 emendas são do deputado Luiz Paulo? Não, eu não fiz 4 emendas, de jeito nenhum. Porque a minha eu retirei, porque foi aprovada na CCJ. É da Célia Jordão e Dani Balbo. São deputado Luiz Paulo retirou 2, ficaram 2 emendas. E retorna às comissões. Deputado Átila Nunes? Eu acho que o Brasil, como ele não é um país... Deixa eu trocar de microfone, que esse microfone aqui é para jogador de basquete do... Você votou a favor, né? Eu estou votando também favorável ao projeto, e o argumento do deputado Boareto, né? Imagine uma freira que acha que não deve tirar o véu, etc. E é assim com os muçulmanos, com os umbandistas que usam também, etc. Eu acho que tem sentido, haja vista que o Brasil não é um país com histórico de terrorismo. Mas lembrando que na França está terminantemente proibido fotografia em documentos com véus, burcas e coisas afim. É bem verdade que a realidade deles é totalmente diferente da nossa. A gente não tem esse problema, né? Eu vejo, e como disse o Boareto, com muita sapiência, né? Às vezes uma barba, né? um bigode, um cavanhaque é bem pior do que você utilizar um véu de freira ou um torso na cabeça. Eu acho que é muito bem-vindo. Aliás, teve uma crise outro dia, alguma coisa nesse sentido aí. Eu li alguma coisa que não deixaram a pessoa ser fotografada com o torso branco de Umbanda, um negócio desse tipo. Eu vou votar favorável a esse projeto quando ele retornar ao plenário. Gostaria de anunciar a presença do vereador de Areal, Luiz da Papelaria. Deputado Bruno Boareto, para a declaração de voto, o autor da proposta. Tia Ju, para deixar registrado aqui, até aqui, a gratidão aos membros das comissões. Com certeza as emendas são bem-vindas, não existe uma urgência no projeto, mas deixar registrado que é um projeto que vem da nossa proximidade com a população,
chegou esse pedido até o gabinete, completamente viável juridicamente, e vai dar oportunidade de igualdade, como citou muito bem o deputado aqui que me antecedeu, deixar as pessoas mais confortáveis na hora de uma identificação, desde que, logicamente, não tape o rosto, não disfarce o rosto. Eu acho que é legítimo a gente atender a essa classe e esse pedido aí que chegou até o nosso gabinete. Então, agradeço aos deputados aí pelo carinho, pelas emendas e até a aprovação em breve. Nada mais a tratar na ordem do dia. Pela ordem, presidente. Passa o expediente final. Antes, porém, pela ordem, só pediria a Vossa Excelência que fosse com brevidade. Pela ordem, Serei com brevidade. sucinto e objetivo, presidente. Presidente, é triste ver quem sempre acusa e aponta o dedo se calar nesse momento. O PSOL e o deputado Flávio Serafini até agora não se manifestaram em relação à agressão gratuita, um ataque de fúria que o funcionário do deputado Flávio Serafini teve na cidade de Cabo Frio. Simplesmente, ele agrediu, ele arrebentou um senhor de 70 anos de idade gratuitamente, porque esse senhor estava trabalhando, cortando, poldando árvores. O senhor, com a liberação do INEA, com a liberação da prefeitura, foi agredido, né? Ou melhor, foi massacrado pelo funcionário Lucas Miller, do gabinete, né, do deputado Flávio Serafini, que até agora não se manifestou, até agora não falou nada. Se fosse, né, ao contrário, vem para cá, fica esbravejando, fica aqui, pô, gritando, apontando o dedo, genocida, não sei o quê, mas até agora não falou. Ou seja, para eles tudo, pro lado de cá nada, pro povo nada, um senhor trabalhando. E aí, eu queria aqui chamar a atenção de todos os deputados e funcionários dessa casa, porque esse senhor poderia ser o pai de um de vocês, avô, parente, e o pessoal que se calou, pô, uma agressão. Tô aqui com o vídeo, vou expor na minha rede social esse vídeo hoje. Eu tomei conhecimento pela população de Cabo Frio, porque eu sou comerciante de Cabo Frio. A população está revoltada porque o senhor foi agredido no meio da rua e quase atropelado pela agressão. Foi agredido e quase foi atropelado. E o pessoal está calado, não teve uma nota, deputado Rodrigo Amorim. O deputado não falou nada. Ele vai vir agora para cá, né, criar uma defesa. E eu vou contrapartida, eu vou voltar também, porque não tem defesa. Está aqui o vídeo. Eu vou disponibilizar esse vídeo nas minhas redes sociais. Um garotão, metido a valente, ambientalista, agrediu gratuitamente um senhor de 70 anos, que ficou hospitalizado. Vou disponibilizar a foto desse senhor hospitalizado. Tomou diversos pontos. E aí você vê a hipocrisia da esquerda e do partido do PSOL, que ninguém falou nada. Ninguém. Cadê a presidente da Comissão de Direitos Humanos? Será que a presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa foi lá prestar assistência a esse senhor? Olha lá, estão debochando, ó. Vocês lá, olha como é que eles ficam debochando lá, ó. Estão debochando. Eu quero saber se a presidente da Comissão de Direitos Humanos foi lá para prestar assistência a esse senhor. Claro que não. Claro, são verdadeiros hipócritas. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio. Assim como a Prefeitura de Cabo Frio, estarei representando aqui na corregedoria contra esse vagabundo marginal, porque esse senhor tem a idade do meu pai. A idade do meu pai. Isso é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Porque esse deputado aqui acusou que eu tinha um inferninho em Cabo Frio. Vem pra cá, Cabo Frio. Aí ele enxerga Cabo Frio, diz que eu tenho inferninho. Eu tenho um restaurante e falou que é inferninho. Mas o marginal que está no gabinete dele, ele não falou nada. Porque é pessoalista, né? Porque é do pessoal junto com ele. O marginal, agressor de idoso que está no gabinete dele, ele se cala. Fica igual um cãozinho com o rabinho entre as pernas. Mas, para falar de mim, de Cabo Frio, ele falou do meu comércio. Então, presidente, fica aqui uma forma de expor minha revolta, mas é a revolta do sentimento das ruas, principalmente dos moradores de Cabo Frio, porque é um senhor conhecidíssimo na cidade de Cabo Frio, trabalhando, cortando uma árvore, chega esse ambientalista maluco que trabalha com ele e agrediu gratuitamente. Deu uma surra nesse senhor de 70 anos de idade. Fica aqui o meu repúdio e estarei representando em todas as instâncias possíveis para que, na corregedoria, deputado Quinoploc, para que esse marginal pague pelo que ele fez. Muito obrigado, presidente. Senhora presidente. Deputado Rodrigo Amorim pediria brevidade e o deputado Serafim, que foi citado, terá também o direito a falar. Serei muito breve e citarei o deputado Serafim novamente. Eu quero, em primeiro lugar, aqui destacar e fazer minhas as palavras do deputado Felipe Poubel, que, mais uma vez, a indignação seletiva do PSOL se mostra presente. Indignação seletiva ou hipocrisia. Na realidade, para utilizarem a tragédia, as mazelas da sociedade como palanque de promoção eleitoral, eles sabem fazer muito bem. No entanto, as mesmas cenas, quando a gente vê
assiste uma mulher ser violentada dentro de uma favela, traficantes julgarem pessoas inocentes, mulheres, e cortarem, deceparem cabelo de mulheres dentro da favela, um senhor ser atropelado por um traficante dentro da favela da Maré, e ninguém do pessoal fala nada, já é normal. O pessoal se cala para os problemas da sociedade de verdade. Eles gostam de vociferar esse mimimi, esse blá 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 e essa pouca vergonha que eles defendem, inclusive droga. Agora, é impressionante, eu defendo aqui, presidente, que cada deputado responde pelos seus atos na pessoa física, sem dúvida nenhuma. A gente não tem ingerência sobre a vida dos demais. Assessores, pessoas que votam na gente, que nos apoiam, se vão para a sua vida pessoal e cometem transgressões, eles que se entendam com a justiça, isso é fato. Agora, eu queria saber se algum deputado conservador, algum deputado do PL, tivesse um eleitor, se tivesse um assessor envolvido em qualquer escândalo e que eles se mantiveram silentes. O deputado Serafim é um leão para botar o dedo na cara dos outros, mas é um gatinho quando vai olhar para o seu próprio umbigo. Então, o que ele deveria ter feito aqui, era uma questão de hombridade, era, ao abrir o expediente hoje, vir se manifestar. Porque eu vou apresentar nessa casa um programa estadual de proteção à violência, à agressão e à barbárie contra idosos. Vou fazer uma representação no Conselho de Ética, que servidor, quem está sujeito a Conselho de Ética não é só deputado, não. Servidor da casa também está sujeito ao Conselho de Ética e à Corregedoria. Vou fazer uma representação e vou acompanhar, através do meu mandato, as diligências e a investigação na Polícia Civil, para que esse vagabundo, covarde, possa arcar com as penas da lei. E faço um desafio para o seu assessor, deputado Serafim. Ele não gosta de bater nos outros, ele não é valente. Fica aqui o convite. Amanhã, 3 horas da tarde, ele pode vir aqui bater em mim e no deputado Paubel. Vamos ver se ele é macho de verdade ou se ele só bate em velhinho. Fica aqui o convite. Vossa Excelência pode transmitir para esse vagabundo, para ele vir aqui amanhã mostrar que ele é macho de verdade e bater na gente, se ele tem coragem. Obrigado, presidente. Deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, não me surpreende que o deputado condenado por agressão política de gênero venha ao microfone para reproduzir uma violência política que está se fazendo nesse momento no município de Cabo Frio. Uma companheira chamada Mirela foi agredida por um senhor em frente à casa dos dois, são vizinhos, porque estava havendo um corte de uma árvore às 6 horas da manhã. O ambientalista Lucas Miller se dirigiu aos funcionários da empresa que estavam fazendo esse corte, pedindo a autorização para promover o corte da árvore. Enquanto isso acontecia, um senhor saiu da casa dele, nervoso, indo para cima do Lucas. A esposa do senhor falou com ele que voltasse para dentro de casa. Nisso, a Mirela, que é a companheira do Lucas, saiu, foi filmar o corte da árvore, e esse senhor foi para cima da Mirela. E aí o Lucas reagiu e foi para cima desse senhor. Eu repudio toda forma de violência. Eu repudio a violência contra a mulher, eu repudio a violência contra a pessoa idosa, eu repudio a violência contra qualquer outra pessoa. Não acredito que a violência seja a forma de resolver conflitos políticos. Tem um deputado gritando aqui do meu lado que foi condenado na justiça por violência política de gênero. E agora ele omite da fala dele que essa confusão se iniciou com uma agressão contra uma mulher. Então, eu estou acompanhando o caso desde o início. Hoje saiu um vídeo de um portal de notícias da região dos Lagos, que é um portal de notícias que um vídeo que ele coloca a partir do momento que o ambientalista Lucas Miller reage. Ele omite o que o senhor fez com a companheira do Lucas Miller. A senhora, que é uma mulher, sabe como a agressão contra a mulher é invisibilizada e silenciada. Como se tenta sempre arrumar uma justificativa. Eu hoje, antes de descer para o plenário, encaminhei a exoneração do ambientalista Lucas Miller do meu gabinete. Mas encaminhei a exoneração dele não porque ache que ele é culpado, porque eu estou vendo que há um uso político desse episódio para tentar
atingir o Lucas e me atingir. O vídeo que mostra o Lucas indo para cima do senhor é um vídeo forte. É um vídeo que mostra uma agressão. Eu quero saber se essa agressão foi proporcional e, de fato, foi em defesa da sua companheira ou não. Então, por isso eu ainda não me pronunciei, porque é evidente o uso político. Eu pergunto para o deputado Rodrigo Amorim, condenado, Rodrigo Amorim, condenado por violência política de gênero, se ele viu, se ele tem o vídeo completo. Porque esse portal, R Lagos, é um portal que apoia a prefeitura bolsonarista do doutor Serginho. Porque esse portal está explorando, está ignorando e escondendo que houve uma mulher que está se dizendo agredida, que foi na delegacia, fez registro de ocorrência, se submeteu a exame de corpo e delito, foi atendida num hospital, tem um laudo falando em escoriações, falando em ferimentos, o deputado ignora, vem aqui e faz tal qual o portal de notícias R Lagos, a versão só de uma parte da confusão. Eu quero saber se a reação do ambientalista Lucas Miller foi proporcional ou não. Para evitar o uso político do episódio, ele está exonerado do meu gabinete até o completo esclarecimento. Mas ele está exonerado, mas da minha parte, só vai ter um posicionamento final sobre o episódio quando o vídeo, que o portal R Lagos já tem a versão completa, for público. Eu pergunto à senhora, se houvesse um caso de agressão, onde uma das partes está dizendo que foi legítima defesa, e a outra está dizendo que não, e você tem um vídeo de toda a situação, por que você esconderia uma parte do vídeo? Por que você esconderia uma parte desse vídeo? Quem tem hoje o vídeo é o portal R Lagos, e ele está se recusando a colocar. Eu espero que a polícia tenha acesso a esse vídeo e que esclareça, e que fique bem nítido para todo mundo o que é. Enquanto isso, o deputado Rodrigo Amorim, o único deputado dessa casa condenado por agressão política contra mulheres, ele pode falar o que quiser. Passa-se ao expediente final. Pela ordem, presidente. Breve. Com brevidade, porque já tem inscritos aguardando para falar. Presidente, então, eu aconselho a todos os deputados que queiram falar, discutir sobre esse ou outros assuntos, que se inscreva e passe para o expediente final. Prometo ser breve, presidente. Bom, eu ia preparar algumas coisas sobre esse tema, mas o próprio deputado, ele disse que exonerou o assessor. Eu tenho certeza que qualquer deputado nessa casa, se tivesse certeza da inocência do seu assessor, jamais tomaria uma atitude como essa, como foi tomada pelo parlamentar do PSOL. E eu acabei de assistir o vídeo. E o vídeo é estarrecedor. Ele disse que o senhor foi para cima de uma mulher. Mas o que a gente vê é esse assessor, que dá uma de valente, indo para cima de um senhor de idade. E dá diversos burros no rosto desse senhor de idade. É isso que está posto aqui. Então não há que se falar que foi uma agressão gratuita ou não foi, vou ter que fazer uma análise. O que nós vimos aqui, deputado Poubel, deputado Amorim, foi de fato uma agressão gratuita. Brutal, covarde. E olha, eu não sabia que esse Lucas, presidente, olha como é que ficou o senhor. Imagina se fosse seu pai. Se fosse meu pai, se fosse o meu pai, se ele estivesse respirando, ia ter sorte. Se fosse o meu pai. Se fosse o meu pai. Deixar o senhor... E está saindo. Deputado Serafim não aguenta ouvir a verdade. Não aguenta ouvir a verdade. Então, é de fato absurdo e dá claro. Assumiu a culpa. O deputado Serafim exonerou. Porque sabe que, de fato, não tem como argumentar. E, óbvio, essa casa vai tomar as medidas cabíveis e vai acompanhar também esse caso covarde promovido aí pelo assessor do deputado estadual Flávio Serafini. Passa seu expediente final. Fui deputado citado novamente. Não vou deputado entrar Flávio Serafini. no bate-boca reproduzir todos os meus argumentos. Só reafirmar, né? Eu vi o vídeo que está circulando. É um vídeo que claramente corta a imagem a partir do momento que o ambientalista Lucas Miller reage.
e, por isso, não permite ter uma visão do todo. É um ambientalista que conseguiu. Presidente, o R. Lagos não cortou nada. Pobel. Quem cortou foi o assessor dele que cortou a cara do senhor. Presidente, deputado Pobel. Deputado Pobel. Deputado, se inscreva para falar, deputado Pobel. Se inscreva. Deixa os 3 minutos. Se inscreva. Não, ela permitiu que eu falasse que eu fui citado. 3 minutos de... Sim, você sabe uma verdade, que Vossa Excelência foi condenado. Foi condenado. Pode se defender da verdade. A verdade dói. Os 3 minutos. Dói. Deputado Serafim, então, se atente ao... Só concluindo, deputado Tia Ju, presidente, obrigado por me garantir a palavra contra a truculência. Só quero destacar isso. Exonerei para que ele possa se defender e os fatos sejam esclarecidos, porque não apoio nenhum tipo de violência e porque é fundamental que o vídeo venha a público por inteiro para entender, inclusive, se a reação dele foi proporcional. Então, só queria deixar claro que ele está exonerado, e que hoje o que esse portal de notícias está fazendo, o que esses deputados estão fazendo é reproduzir uma violência contra a mulher, de omitir uma parte daquela situação de violência que se desenhou lá em Cabo Frio. Passa o expediente final, dizendo que, com certeza, essa casa cobrará que haja o esclarecimento. Na verdade, se houve uma violência contra a mulher, também tem que ser vista, e contra o idoso. As duas violências têm que ser analisadas, vistas, e aqueles que são culpados sejam punidos. Deputado Pobel, pediria que, por gentileza, assumisse aqui, porque eu vou para uma reunião neste momento. Passo o expediente final ao comando do deputado Felipe Pobel. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Não estando presente. Segundo orador inscrito, Alexandre Quinoploc. Boa tarde, presidente Felipe Pobel. Boa tarde a todos. Bom, hoje vou usar aqui a tribuna para conversar um pouquinho com, não só com meus eleitores, mas todos que estão acompanhando as inúmeras denúncias que eu tenho feito a órgãos do governo do Estado e que a gente passará para a segunda etapa, que é a etapa dessas denúncias se transformarem, de fato, no âmbito da Alerj em requerimento de informações e no âmbito do Ministério Público em denúncias concretas. Hoje, quem puder assistir nas minhas redes sociais, nós tivemos mais uma vez agora em outro presídio, Galpão da Quinta, e estaremos mostrando algumas coisas que nós vimos. Porém, vou deixar aqui dois breves relatos que nós iremos abordar de forma contundente após o Carnaval. O primeiro se dá à Secretaria de Assistência Social. Secretaria essa que tem um fundo importante, que é o FEAS, né, que deveria ser utilizado apenas após a deliberação do seu conselho. Mas o que foi feito nessa secretaria, presidente Felipe Pobel e os demais que estão aqui? Utilizaram esse fundo sem nenhuma deliberação do conselho para engordar salários de pessoas que estão já nomeadas nessa secretaria. Pessoas que receberam, além da sua remuneração, 2 vezes mais pelo fundo. R$ 8.000
15 mil reais, um escândalo. Para você ter uma ideia, foi lançado um projeto chamado Social Mais. Nesse projeto foram colocadas pessoas ali dentro que já eram nomeadas para engordar o seu salário. Pessoas que passaram a ganhar mais de 30 mil reais por mês por causa desse fundo. Ora, hoje eu disse na comissão de orçamento, o Estado, segundo as lideranças governamentais, está em situação falimentar, está desesperado pelo Propag. Como há espaço para esse tipo de malabarismo financeiro? Então, o primeiro ponto que nós iremos falar com mais clareza após o Carnaval é sobre a Secretaria de Assistência Social, comandada pela secretária Rosângela Gomes. E o outro tema, que eu já tinha citado muito brevemente, se dá pela Secretaria de Transformação Digital, mais específico, o Proderj, que tem em suas atas, nos últimos 2 anos, mais de 1,5 bilhão em atas. Com a narrativa que o Estado subiu no ranking de transformação digital de 23º para 7º e depois 2º. Deixa eu te falar 2 coisas, você que está assistindo. Uma, esse ranking, em todos os momentos que o Estado subiu, estava sendo presidido pelo presidente do Proderj. O ranking da ABEP-TIC, né, que é a associação ali das empresas de processamento de dados dos estados, o Rio subiu quando estava sendo presidido pelo presidente do Proderj. E vou além. Nós estamos em 2º em transformação digital, né? Muito bom, muito bem. Você, me fala agora, qual é o serviço que você usa dos serviços digitais do Estado do Rio de Janeiro? Cita só um. Se você conseguir me citar um, parabéns, a transformação digital deu certo. Mas se você não conseguiu citar nenhum, temos um problema sério. Aliás, problema esse que já vem há muito tempo no Estado do Rio de Janeiro. Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputada Renata Souza. Não estando presente, próximo orador inscrito, deputado Douglas Gomes. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. O quê? Lá? Pode ser. Pode também, pode ir nesse, pode ir nesse. Pode. Sempre à direita. Boa tarde a todos. Eu inicio essa fala relatando sobre uma ação da Polícia Civil, mais especificamente da Delegacia de Homicídios, que fica ali em Niterói, pega Niterói, São Gonçalo e adjacências. Você deve ter ouvido falar sobre a morte de um grego, do senhor Malétios Barpais, que aconteceu em outubro de 2024. O senhor Michael Douglas foi o autor dessa execução. O mesmo já havia sido preso, onde tem passagem por receptação, tráfico de drogas, homicídio e latrocínio, deputado Poubel. Esse criminoso, mais conhecido como DG, ele foi identificado como autor dos disparos que levou o senhor Malétios à morte
E ele, no último dia 16, deputado Paubel, deputado Knoploch, o DG estava na praia de Piratininga para pegar um sol. Com seus amigos, fumando um baseado, tomando uma cervejinha. É isso mesmo, o mesmo que responde por receptação, tráfico, homicídio e latrocínio. Estava lá na praia de Piratininga, que fica em Niterói. E graças ao serviço de inteligência da Polícia Civil, comandado ali pelo doutor Williams Batista, que é o titular da DH de Niterói, juntamente com o doutor Pedro, e aqui eu parabenizo todos os atores, todos os agentes da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, que conseguiram identificar e prender esse criminoso, que estava ali relaxando, curtindo sua família, infelizmente tirou o senhor Malétios da sua família, senhor Malétios que deixou um filho de 10 anos, que deixou uma esposa, e onde esse criminoso estava aí livre, leve e solto, e graças ao trabalho exemplar da Polícia Civil, que mais uma vez eu parabenizo citando todos esses que eu acabei de falar, e agora esperamos, deputado Paubel, que esse criminoso, ele fique onde deveria ser o seu lugar, que é na cadeia. Ele teve um benefício, deputado Amorim, em 2021. Eu encontrei uma matéria que disse assim, a Justiça liberou o DG, mas não foi a Justiça, foi um juiz. Um juiz assinou a sua libertação. O mesmo criminoso que respondia por homicídio. E um juiz foi lá e liberou o DG. Se esse criminoso estivesse preso, que é o seu lugar, o senhor Malétios estaria com o seu filhinho de 10 anos e estaria com a sua esposa. Então, nós iremos acompanhar, tanto agora fazendo parte da Comissão de Direitos Humanos, vamos acompanhar para que os direitos humanos dessa família grega seja respeitada e que, de fato, esse criminoso da mais alta periculosidade continue aí atrás das grades. Deputado Paubel, que está presidindo essa sessão, mais uma vez a gente precisa falar sobre a DPF 635. Toda vez que eu estiver nessa sessão, deputado Amorim, eu subir nessa tribuna, eu falarei da importância de derrubarmos a DPF 635, uma ação movida pelo PSB, um partido da esquerda. E na ação, os principais pontos citados por esse partido, deputado Amorim, é a letalidade policial. O argumento é que houve um aumento significativo da letalidade policial. O desvio da finalidade e omissão. A política de segurança pública estaria desrespeitando preceitos fundamentais. Diz também sobre os pedidos, onde exige uma elaboração de um plano de redução de letalidade policial, com a participação da sociedade civil. Que sociedade civil é essa, deputado Amorim? As ONGs, as mesmas ONGs que lavam dinheiro do tráfico, as mesmas ONGs que estavam aí há um tempo atrás, nós vimos, foi bastante noticiado a sede de uma ONG, com fuzis, com drogas. Essas ONGs são essas ONGs que fazem parte hoje desse grupelho que está elaborando esse plano sobre a redução da letalidade policial. Proibição do uso de helicópteros como plataformas de tiro. Eu assisti a entrevista do governador Cláudio Castro, a revista Veja, foi na última semana, saiu na sexta-feira de manhã, se eu não me engano. Ele faz uma indagação muito importante, muito pertinente, que não teve resposta do jornalista que estava indagando, que estava questionando sobre a questão de segurança pública. Ele perguntou, olha, diga uma vítima, uma só vítima que foi baleada por um helicóptero da polícia, que foi baleada pela polícia militar. Inocente. Criminoso, vários, mas inocente. Não teve nenhum. Não tem dado, não tem argumento, não tem informação. Nunca houve casos desse tipo aqui no Rio de Janeiro. E não tem lógica você pedir a proibição dos helicópteros.
Sendo que todos os profissionais de segurança pública, especialistas da área, especialistas da pista, não assim de ar-condicionado, de cadeira macia. Especialistas de verdade, eles dizem, Douglas, quando nós adentramos na comunidade com o helicóptero, a operação ela dura no máximo 1 hora. No máximo 1 hora. Por quê? Ninguém quer trocar tiro com a polícia quando se tem um helicóptero, uma aeronave sobrevoando, porque ela identifica quem são essas pessoas e ela consegue dar a devida resposta. Agora, quando você tira a aeronave, você aumenta a chance de morte do policial. Mas o PSB não está preocupado com a morte do policial. Você aumenta a chance da morte do cidadão. E essa é a realidade. E continua. Abolição de mandados de busca e apreensão coletivos, exigindo a instalação de câmeras e GPS nas viaturas. Uma fiscalização mais rigorosa por parte do Ministério Público. Agora, qual o resultado disso? Qual o resultado que estamos vendo hoje? A menor presença policial nas comunidades. A restrição de operações, ela ataca a liberdade da população, daquele que mora na favela. A dificuldade de cumprir mandados. O Rio de Janeiro hoje virou um paraíso para o crime organizado no Brasil. Você vê hoje a Polícia Civil e Militar prendendo criminosos do Pará, criminosos do Ceará, criminosos do Amazonas, criminosos de diversos outros estados. Por quê? No Rio de Janeiro tem uma DPF que privilegia o criminoso. Então, para que a polícia possa adentrar na favela, ela tem que comunicar, isso foi dito também pelo governador, 9 órgãos pelo menos. Aí, meu amigo, não tem quem não fuja. Foram questionar o governador. Governador, mas vocês tentaram pegar o peixão e a operação vazou. E o governador muito bem disse, ora, como não vai vazar? Se eu tenho que avisar todo mundo que a polícia está subindo? E a gente está falando de um criminoso de alta periculosidade, onde ele está totalmente aquartelado e protegido. Nós precisamos falar também do aumento de crimes como roubos e furtos. Isso se deu por conta do poderio bélico do tráfico. O tráfico ficou aquartelado, o tráfico ficou super poderoso e hoje começou a avançar. Você vê barricada onde não tinha barricada, porque não tem repressão, não tem operação, não existe ambiente vazio. Alguém vai tomar conta. E eu poderia ficar aqui a tarde toda citando os malefícios da DPF 635 no cidadão, que atinge desde o mais pobre, que hoje tem uma caixa de som na sua porta, baile funk rolando solto, financiado pelo crime organizado, ações onde criminosos não podem ver uma novinha, a filha de trabalhador, que querem pegar essa menina. E é a realidade de quem mora em favela, e eu quero ver alguém contestar isso, porque você está falando com alguém que veio de favela. Morei 20 anos na favela do Sabão. Até o mais rico, que hoje está tendo fuzil na cara. O Maletes, por exemplo, que foi vítima desse criminoso. Então, mais uma vez, presidente Paul Bel, que está presidindo essa sessão, eu trago essa fala, pedindo para que o mais rápido possível a gente consiga se reunir, se organizar, criar aquela frente parlamentar para discutir tanto a questão em parceria com o nosso senador Flávio Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Segurança lá no Senado, onde nós iremos trabalhar em conjunto, porque é de interesse dessa casa que a gente reformule o Código Penal para que a gente consiga dar ali um poderio jurídico para os nossos policiais, porque eu converso com policiais amigos que falam, olha, não dá vontade mais de prender. A vontade é matar.
Porque eu prendo, o cara sai, eu prendo, o cara sai, daqui a pouco eu tô na praia de Piratininga com a minha família e o camarada tá tomando sua cervejinha, como esse DG, que já respondia por homicídio por latrocínio. Então, que justiça é essa? Então, essa frente parlamentar, acredito eu, deva ser presidida até por Vossa Excelência, pelo seu trabalho, que Vossa Excelência tem feito nessa casa, deputado Poubel, que é o líder da nossa bancada. A gente precisa caminhar tanto nas devidas alterações do nosso Código Penal, do Código de Processo Penal, como também em articulação para derrubarmos essa ADPF 635. Então, eu finalizo falando sobre a importância desse tema, que nós possamos aí discutirmos. Claro, tem carnaval nas próximas semanas, isso trava muito, mas o mais rápido possível trazemos isso em pauta. E presidente, aproveitando, eu estou recebendo muitas mensagens dos aprovados do concurso da Polícia Civil. Acredito que deva ser um assunto que Vossas Excelências já estão sabendo. Eu estou analisando os danos do veto do Propag no Estado do Rio, até para a gente conseguir entender o que dá para fazer, o que o Estado do Rio consegue fazer ou não, mas quero deixar bem claro que eu, deputado Poubel, deputado Amorim, toda a bancada do PL está totalmente empenhada, e isso em comum acordo com o governador Cláudio Castro, pois ele, nessa mesma entrevista dada na sexta-feira, ele afirmou que é importante nós investirmos na polícia, como principalmente investimos na polícia científica, na polícia civil, na solução desses crimes que vem acontecendo. Então, é de extrema importância que a gente consiga encontrar uma alternativa para que todos esses aprovados do concurso da Polícia Civil, eles sejam chamados o mais rápido possível. E, mais uma vez, contem com o apoio do deputado Douglas Gomes, deputado Rodrigo Amorim, deputado Poubel e toda a bancada do PL. Que Deus abençoe. Deputado Douglas Gomes, eu queria fazer um adendo às palavras de Vossa Excelência e dizer que eu faço das suas palavras as minhas. Nós estamos vivendo hoje realmente um momento sensível, né, em relação à segurança pública. O problema é que tem pessoas que nunca nem pisaram no chão da fábrica, nem conhecem de segurança pública e sempre apontam o dedo. Aponta o dedo para a polícia, aponta o dedo para o governador, aponta o dedo para todas as instituições de segurança do nosso Estado. Mas o maior problema está na questão, né, passa pela questão da mudança das nossas leis. Leis mais rigorosas. As nossas leis são muito brandas, muito obsoletas. E aí, Vossa Excelência cita a situação dos nossos policiais. Imagina. Recentemente, nós tivemos um episódio de um vagabundo que já tinha sido preso em 160 passagens pela delegacia, por anotações criminais. 160. E aí o policial, ele prende, vai para a delegacia. Muitas das vezes, esse marginal sai antes da própria guarnição, do policial da delegacia. Quando não sai antes, sai no dia seguinte na audiência de custódia. Só que esse policial tem uma vida social, pô. É um ser humano como outro qualquer. Policial não é robô, pô. Policial não é uma máquina. E Vossa Excelência disse aqui, o policial às vezes está numa praia, e citou a praia de Piratininga, em Niterói, como pode estar em qualquer praia, qualquer praça, qualquer ambiente público no estado do Rio de Janeiro, e pode estar do lado dele esse vagabundo que ele prendeu, porra. Que ele prendeu no dia anterior. Vai estar na rua. Só que nós não estamos falando de crime de menor potencial, não. Nós estamos falando de bandidos de alta periculosidade, cara, que estão no convívio da sociedade. Ou seja, nós, cidadãos de bem, perdemos o direito de ir e vir garantido pela Constituição, porque esses marginais, a todo momento, atormentam o cidadão de bem, pô. Vossa Excelência citou dos moradores das comunidades da favela. Eu digo a Vossa Excelência que 90% dos moradores das comunidades são pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas. Porém, vivem oprimida por uma minoria, que hoje, esses traficantes, esses marginais, têm diversas fontes de renda, não só o tráfico.
Vossa Excelência citou uma na semana passada. Citei uma semana passada, das questões do resgate de carro de cooperativa, que nós temos que, essa casa tem que discutir essa situação, porque a cooperativa, essas cooperativas de seguro, têm fomentado, né, o roubo com armas de guerra no Rio de Janeiro, porque paga o resgate. O bandido vai lá, rouba uma caminhonete, uma SUV, leva para a comunidade, ele mesmo negocia com a seguradora, com a cooperativa de seguro, e paga a cooperativa paga 30 mil pelo resgate daquele carro, paga 5 mil pelo SUV, pelo um sedã, 3 mil pela moto. Então virou uma rentabilidade para o tráfico, para o marginal, pô. Como também, hoje, o traficante tem as mesmas práticas. Hoje, você não consegue identificar quem é o tráfico e quem é milícia. As práticas são as mesmas. Eles exploram gás, eles exploram gatonete, eles expulsam da residência, oferecem segurança. Ou seja, a população está totalmente oprimida e reprimida. E aí, diversos casos que acontecem dentro das comunidades, dentro dessas áreas, né, que tem o domínio do tráfico, que a esquerda se omite, e Vossa Excelência trouxe para cá com muito fundamento, é em relação àquelas garotas, que muitas vezes um traficante, um olheiro se apaixona, e são abusadas lá dentro e nada acontece, pô. Nada acontece. Nós tivemos agora aqui um episódio de como eles são hipócritas. O funcionário do deputado do PSOL, do Flávio Serafini, agrediu, massacrou, deixou desfigurado um senhor de 70 anos, e ele veio para cá dizer que tem que ver o vídeo. Pelo amor de Deus, pô, nada justifica. Tem que ver se foi proporcional. Se foi proporcional. Então você vê a hipocrisia da esquerda. E eles são autores da DPF 635. A DPF que fortalece o tráfico, a DPF que tira o poder de polícia, a DPF que promove. A DPF hoje promove a Feira Livre de Drogas, porra. Promove. Aí eu queria fazer um convite. Quero fazer um convite, né? E muitas vezes as pessoas têm medo de falar dos ministros do STF. Eu não tenho medo porque eu não tenho o rabo preso. Eu queria fazer um convite a todos os ministros a vir passear. Vamos fazer aqui. Eu vou ser o guia turístico deles. Vou começar pela Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, Manilha, Contorno, Complexo Israel. Vamos passear aqui. Chegar ali em São Gonçalo, vira à direita, depois do DPO. Salgueiro ali, vamos passar no Salgueiro. Mas não, é muito fácil ouvir meia dúzia de parlamentares, defensores de vagabundo, marginais, que impetra um pedido da DPF, e aí fica da sala com ar-condicionado só canetando, mas não vive a realidade que o morador do Rio de Janeiro hoje vive, deputado Douglas Nome. O morador que ora, que pede a Deus para que seu ente querido retorne para sua residência com vida. Porque eu tenho certeza que qualquer pai, mãe, qualquer um que tem um ente querido indo para a rua trabalhar, estudar, dobra o joelho e ora para que volte com vida para a violência que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu trouxe um relato aqui, o nego não está roubando mais carro com pistolinha não, irmão, com 38 não. O nego rouba carro hoje no Rio de Janeiro de fuzil. Estão na roubando de fuzil. E de bonde. Nem carro blindado escapa hoje. E aí vem para cá defender vagabundo. Eu sou defensor. E aí vou aqui relembrar uma fala que foi muito dita no antiga Alerj pelo falecido, saudoso deputado Sivuca. Bandido bom é bandido morto. E eu completo a frase. Enterrado em pé para não ocupar espaço, irmão. Porque esses capetas tiram o sono da sociedade diuturnamente, cara. Diuturnamente. O tempo todo. É perturbando a população de bem. Então, faço coro com Vossa Excelência. Digo que essa frente parlamentar é de suma importância para que, além de acompanharmos, né, o trabalho do presidente da Comissão de Segurança no Senado, era participarmos, está fazendo uma pressão mesmo aos deputados federais, ao Senado, né, para que nós tenhamos leis mais duras, mais severas, leis realmente que funcionem, uma mudança do Código Penal, do processo, tem que mudar. Não dá mais para ser como... A polícia não pode continuar, deputado Rodrigo Amorim, enxugando gelo. Não dá mais, porra. Deputado Felipe Pombel, deputado Douglas, primeiro parabenizar sua fala, dizer que, mais uma vez, me dá muito orgulho de tudo aquilo que a gente representa desde o processo de mudança desse Brasil que começou em 2018 e que certamente a gente não desistiu do Brasil, a gente vai mudar esse país
se Deus permitir, com o Bolsonaro de volta à presidência da República. E eu tenho convicção que está ao lado de Vossas Excelências, está ao lado de outros deputados conservadores nessa casa, deputado Alan Lopes, os deputados que efetivamente defendem aquilo que a gente defende aqui dentro, e essa união nossa faz com que a gente enfrente a hipocrisia, a canalice de partidos que defendem essas pautas repugnantes de droga, aborto e tudo de mais nocivo que existe para a sociedade, mas, sobretudo, que as pessoas que nos assistem possam compreender que, nesse momento, no expediente final, estou eu, o deputado Douglas Gomes, o deputado Felipe Poubel, presidindo a sessão, discutindo temas relevantes para a segurança pública, contrapondo essa ADPF, que é obra da esquerda, foi proposta pelo partido Marcelo Freixo, que propôs a ADPF. Partido esse que aqui na cidade do Rio de Janeiro está todo mundo farinha do mesmo saco, o Eduardo Paes, agora querendo dar pitaco em segurança pública. E dizer que nós, da bancada conservadora, os deputados do PL, apresentaram essa comissão especial, e a gente vai estar junto nessa comissão, acompanhando por aqui as mudanças da legislação federal para tornar as medidas mais duras, para se ter efetividade, punição, e mais do que isso, há uma tendência em que o Brasil não vai poder se esquivar mais dessa discussão. O parlamento estadual tem que ter a legitimidade, conhecendo as características próprias de cada estado, de cada região desse país continental, para que a gente possa também promover as mudanças necessárias no âmbito local, na legislação penal. Então, eu tenho convicção que, a partir daqui da Assembleia Legislativa, numa bancada conservadora, e que a gente tem maioria e bota esses vagabundos para correr com o rabinho entre as pernas, como fizeram hoje, a gente vai mudar a legislação penal e vai tornar o Rio de Janeiro um lugar muito mais harmonioso, um lugar onde as leis são respeitadas e onde o crime não prevalecerá. Obrigado, presidente. Só para complementar, deputado Poubel, já finalizei minha fala, mas seria impossível eu não lembrar agora Vossa Excelência presidindo essa sessão, da vez que Vossa Excelência foi agredido lá em Maricá, levou uma pedrada na cabeça. Lembra? Verdade. Com certeza lembra. Quem apanha nunca esquece, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não. E na época Vossa Excelência era vereador, eu era apenas um militante ali, apoiador do presidente Bolsonaro, 2017, se eu não me engano, liguei para Vossa Excelência. O que houve? Como é que você está? Você com o pano na cabeça, sangrando. Pô, estou indo para o hospital agora, levei uma pedrada, mas está tudo bem, graças a Deus. E hoje está aqui como deputado estadual, ao lado de Vossa Excelência, ao lado de Rodrigo Amorim, para mim é uma honra. Vossa Excelência citou Maricá, mas na última campanha tem aquela célebre foto, deputado Felipe Poubel, vereador Glauber, a gente lá em Maricá e Vossa Excelência segurando o presidente não cair do trio elétrico. Verdade. Na ida do presidente lá no município de Maricá, que realmente vale ressaltar que o presidente Bolsonaro nunca perdeu em Maricá. Então é uma cidade uma cidade conservadora, onde de fato um dia a gente crê aí que a gente vai tomar a cidade e tornar de fato conservadora. Mas primeiro, mais uma vez, honrar em estar ao seu lado aí, e estamos juntos. Espero poder contribuir com os trabalhos aqui e aprender um pouquinho com Vossa Excelência. Obrigado, que Deus abençoe. Deputado, deputado Douglas, o prazer é todo nosso de receber aqui de braços abertos, até porque quem conhece o trabalho de Vossa Excelência, né, de longa data, como ativista, como militante, sempre participativo. Então, o parlamento, né, se engrandece com a chegada de Vossa Excelência. Digo, né, pela população, aprovação do seu mandato, foi o vereador mais votado da história de Niterói, e espero que Vossa Excelência faça história nesse parlamento e faça história, devolva os maiores, né, no futuro. E finalizando aqui, o deputado Douglas, a DPF reza, né, no descumprimento do preceito fundamental. Se nós pararmos para pensar, quem está tendo o seu direito fundamental de descumprir da população de bem do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a frente parlamentar é de suma importância, não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né, no geral, porque tem outros estados em situações parecidas, mas o Rio de Janeiro acaba sendo, né, o ponto de exclamação em relação às reportagens, ao que se mostra para o mundo. Então, eu acabo puxando para o nosso estado, porque o Rio de Janeiro não pode
continuar do jeito que está. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro tem feito o possível e o impossível, mas está de mãos atadas por conta da justiça, por conta da DPF, por conta dos inoperância do governo federal, que nos estende o braço para ajudar aqui no Rio de Janeiro, e sem contar essa turminha nefasta dos direitos humanos. Né? Então, não havendo mais orador inscrito, encerro a presente sessão.